No telão, então, o tema desta noite, voltando a ter saúde, parte 2. Vamos hoje tratar de esperança. Nós vamos conhecer a esperança que nós precisamos para mudar. No livro de Mateus 5, 1 a 4, nós encontramos as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. Você já aprendeu que são os que dependem de Deus, que se submetem inteiramente a Deus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Há pessoas que nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, através desta palavra, serão consolados neste lugar. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus justo e verdadeiro, nós agora, Senhor, nos colocamos diante do trono da graça que se abre para falar conosco, para nos ensinar, para nos dar a conhecer, ó Deus, qual é a esperança que temos entre os santos, qual é a herança, ó Jesus. Nesta hora, Jesus, nós nos abrimos para conhecer aquilo que Tu queres nos revelar, para que todos nós voltemos a ter uma vida saudável, Senhor. Para aquele que já está saudável, para que ele possa, Senhor, fechar todas as brechas e não vir a ficar enfermo. E aquele, Senhor, que está enfermo, que está doente entre nós, que não saia daqui hoje sem experimentar, Senhor, a Tua cura divina manifestada. Pai, nós oramos com fé por todos aqueles que são humildes de espírito e se submetem, Senhor, na totalidade de todo o seu ser a esta palavra. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, haverá saúde nesta noite. Amém. E todos digam amém. Graças a Deus. Muito obrigada, pastora Silmara. A Deus toda a glória. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, filhos benditos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor para a salvação, pedras que vivem, lavados no sangue do Cordeiro, novas criaturas em Cristo Jesus, chamados para a paz, mais que vencedores. Nós começamos no domingo próximo passado uma nova série de mensagens, voltando a ter saúde. E nós estamos baseando esta série de mensagens nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Nós vamos descobrir, durante toda esta série, passos que todos nós vamos dar para nós termos saúde, para que a nossa saúde seja mantida e para que aqueles que se encontram enfermos, doentes, diagnosticados como problemáticos, que possam voltar a ter saúde. E para nós voltarmos a gozar de um bom estado físico, espiritual e emocional. Na primeira mensagem de domingo, nós vimos que em todas as áreas da vida, às vezes por causa de maus hábitos, às vezes por causa de feridas do passado, às vezes por causa de crises na família, às vezes por causa de problemas financeiros, às vezes por causa de mágoas, de remorsos. Estes problemas todos fazem a nossa vida viver em desequilíbrio. Eu expliquei aqui que todo desequilíbrio físico, emocional ou espiritual gera doenças. Todo desequilíbrio gera enfermidades. Então, eu quero repassar com os irmãos. Existem, no mínimo, 18 áreas que são geradoras de doenças e de enfermidades, que nós começamos a estudá-las a partir de domingo. Primeira, falta de paz.
Pessoas que não vivem em paz adoecem. Segundo, pensamentos negativos. Pessoas que pensam, mal de si mesmas, que são negativistas quanto às coisas que fazem, quanto ao seu futuro, acabam por ficar doentes. Terceiro, sobrecarga de trabalho. Não é nenhuma novidade, nós já sabemos que você trabalhar além da conta, além do que convém, além do que a Bíblia nos diz que deve ser o permitido por Deus, esta sobrecarga de trabalho também enferma e adoece. 4, dependências químicas. Eu falei aqui não só do caso de cocaína, LSD, crack, não só essas drogas chamadas pesadas, mas todo tipo de dependência química. Há pessoas que são dependentes de remédios. Remédios para coração, remédios para depressão, remédios para artrite, artrose, para reumatismo. Esses remédios, eles têm muitos efeitos colaterais e essas dependências químicas acabam por adoecer. Quantas não são as histórias de pessoas que estão tomando um medicamento para se livrarem de um problema e elas acabam por conhecer um outro problema que não tinham antes, decorrente daquela medicação. Número 5, expectativa sem esperança. Nós falamos também que quando você espera alguma coisa durante muito tempo, às vezes anos da vida, e aquilo não acontece, isto adoece. A esperança que se adia, diz a palavra de Deus, adoece o coração. As pessoas ficam doentes quando elas não veem acontecer aquilo que elas esperam. Número 6, problemas de dieta. E aqui entram todo tipo de alimentação, os horários errados em que as pessoas se alimentam, as formas erradas como as pessoas se alimentam, as dietas malucas para emagrecer, para engordar, enfim, para um momento específico da vida, a ausência de alguns alimentos que são importantes, na nossa nutrição, o excesso de outros que prejudicam, isto gera doenças. Número 7, preocupações e ansiedades. Nós sabemos, porque a Bíblia alerta tantas vezes para nós não andarmos ansiosos. Olha, se isso não fosse um problema, Deus não estava tão preocupado em nos falar. Não fique ansioso, não ande ansioso, não fique preocupado. Não vem de Deus, isso não é bom para você. Pessoas que não aprendem a confiar em Deus, a entregar tudo nas mãos de Deus, acabam por ficar doentes. Número 8, crises e atritos dentro das famílias. Um desgaste é gerado por muito conflito não resolvido. Nós falamos na semana passada sobre a personalidade, como ela influencia todas as áreas da nossa vida. E vimos que nós convivemos dentro de casa com pessoas que são muito diferentes de nós. Às vezes são o oposto do que nós somos. E isto gera conflito. Conflito não é pecado. Agora, não resolver o conflito e fazer dos conflitos crises e atritos que se arrastam, isso é pecado. E isso desgasta. E desgastando o emocional, o mental, a cabeça só naquilo, os pensamentos só na forma de lidar com as pessoas, vai com certeza acarretar algum tipo de enfermidade. Número 9, falamos de memórias feridas. Estou aqui apenas citando para recordar áreas que geram doenças. Memórias feridas, pessoas que ficam pensando e guardando coisas do passado, e aquele pensamento, quando a pessoa lembra naquela pessoa, ou naquele momento da vida, ela chora de novo, ela sofre, ela tem palpitação, a pressão sobe, ela desmaia, ela precisa de um calmante. Isto gera doenças. 10, remorsos. São aquelas situações em que se faz um mal ou para si mesmo ou para outras pessoas, e a pessoa não sabe pedir perdão a Deus, não sabe receber o perdão de Deus, e então elas ficam guardando aquele remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento, você fez uma coisa, se arrepende, não vai fazer mais, sabe das consequências. O remorso não. O remorso é uma dor na alma, que fica ali como se fosse um punhal, encravado, e cada vez, Isto aqui gera doença. 11, problemas financeiros. Todos nós sabemos quantos problemas de saúde são gerados por crises financeiras longas.
Há pessoas que chegam a dar um tiro na cabeça, não tem saída. Há homens que fazem isso, a história mostra, não é? Ou que tomam um vidro inteiro para tentar dormir, sei lá, fazer algum tipo de sonoterapia, sair da realidade, porque não aguentam estes tipos de problema. Ficam doentes. 12, relações quebradas. Isso pode ser dentro de casa ou fora, às vezes com amigos, às vezes com irmãos em Cristo, às vezes com vizinhos. Se você quebrou um relacionamento, se você não consegue restaurar aquilo, né? Aquilo vai doendo, vai machucando, você não sabe como encarar aquela pessoa, não quer encarar, lembra, foi quebrado um vínculo, isto adoece. 13, problemas dentro do casamento, problemas que não se resolvem entre marido e mulher, né? Diferenças que não são colocadas para acerto, mas começam a ser evidenciadas para guerras dentro do casamento, brigas, né? Disputas dentro de casa, isto adoece. 14, erros do passado, pessoas que erraram e por conta desses erros plantaram na carne e tem uma colheita que acompanha a vida da pessoa. Só que a pessoa não sabe lidar com essa colheita. Ela fica sempre olhando para a colheita com raiva, com ira. Ela fica sempre murmurando, ela fica sempre reclamando, ela acusa todo mundo. Isto gera doenças. 15, perfeccionismo é um gerador de doenças. São aquelas pessoas que não podem errar na vida. Não pode fazer nada errado. Não toleram alguém que lhes corrija. Isso é uma doença muito grave que gera outras doenças. Há pessoas que se você fala, olha, isso não está bom, isso não foi bom, você não foi feliz nesta realização, neste projeto, a pessoa, ela fica com raiva de você. E fica com raiva dela muitas vezes, ela não aceita aquilo. Pessoas que não podem errar em nada na vida, ou que são muito cobradas para serem perfeitas, né? Então essas pessoas acabam ficando doentes também. 16, ressentimentos, pessoas que guardam aquilo no coração. Ah, mas ela me fez isso. Mas quando ela te fez isso? Ah, e faz 50 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 51. Ah, você está guardando isso, você tinha 1 ano de idade. Muito bem. Ressentimentos, aquelas pessoas que, não dá para esquecer. Não. Isso machucou, feriu, eu sinto até hoje aqui, bispo, até hoje, sabe? Eu penso, dói. Esse ressentimento vai acabar por adoecer alguém. 17, necessidade de controlar tudo. Há pessoas que são assim, né? Tem que controlar a casa, tem que controlar os filhos, tem que controlar a esposa, tem que controlar o marido, tem que controlar a mãe, tem que controlar a sogra, tem que controlar a nora, tem que controlar o genro, tem que controlar a vizinha, tem que controlar o cachorro, tem que controlar o passarinho, tem que controlar a pessoa que está usando o telefone, tem que controlar o colega do lado do escritório, tem que controlar o empregado, tem que controlar o chefe, tem que controlar o lixeiro, tem que controlar o governador, tem que controlar o prefeito, tem que controlar tudo. São pessoas controladoras. Essas pessoas não vão aguentar, vão adoecer. 18, maus hábitos. Esses maus hábitos aí, amados, não vamos aqui fazer lista de maus hábitos. Maus hábitos são aquelas coisas que nos trazem prejuízo e que nós repetidas vezes fazemos. Esses maus hábitos têm vários nomes. Você pode saber quando ele é mau, quando o Espírito Santo te mostra que aquilo lá desagrada, que aquilo não faz bem. E esses maus hábitos, numa constância, já que são maus hábitos, são hábitos, eles são repetitivos, eles vão gerar enfermidades. Então aqui, as 18 áreas que nós nos propusemos a estudar, a trabalhar e a orar por elas, não é? Muitas vezes as pessoas têm enfermidades, elas ficam doentes, eu disse domingo, porque elas brincam de Deus, né? Ah, eu sei, a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo, que eu sou santuário de Deus. Ah, mas eu vou deixar a Bíblia para lá e eu vou estabelecer as minhas próprias regras. Eu é que sei o que é bom para mim, eu é que sei nesse momento o que é que eu vou fazer. Esta pessoa está brincando de Deus. Então, quando eu ponho o que Deus diz de lado e sigo as minhas regras, eu estou brincando de Deus. Quando Deus fala da área da alimentação, quando Deus fala da área das ingestões de coisas que fazem mal, quando Deus fala da área do sexo ilícito, e eu coloco as regras de Deus de lado e faço as minhas próprias,
não quero saber do que Deus diz, mas eu faço o que eu acho que eu devo fazer, eu estou brincando de Deus, eu estou negando a minha humanidade. Isto tem consequências. Ezequiel 28:2 diz: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Quer dizer que há pessoas que eu acho assim, eu penso assim, eu quero fazer assado. Não, eu sei, eu vou lá na igreja, eu aprendo isso, mas eu é que sei, como é que eu levo? Olha, a bispa não está aqui no escritório para saber como é que são as coisas. Graças a Deus, né? Eu gostaria de visitar escritórios de pessoas que fazem as coisas do jeito que Deus ensina. Então, graças a Deus que eu não estou naqueles lugares em que as pessoas falam, ela diz lá, tudo bem, é bonito e tal, mas a realidade é outra. Você está brincando de Deus. Cuidado, né? Então, nós vimos no domingo que o primeiro passo para nós vivermos uma vida saudável é reconhecer, não somos Deus. Nós não podemos brincar de Deus. Nós não temos também o poder para controlar aquela tendência de fazer o que nós sabemos que não é saudável. Esta coisa aqui, não, eu fumo, mas quando eu quiser eu paro. Isso é mentira. Ninguém tem este controle para parar. Nós vimos que o apóstolo Paulo diz, olha, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. Eu faço exatamente aquilo que eu detesto, não é? Então, a vida, ela fica sem controle quando há este desequilíbrio entre o que eu penso com o que Deus fala, o desequilíbrio emocional, porque eu não alinho a minha vida à palavra de Deus, quando eu faço do meu corpo o que eu quero, o meu físico vai sofrer. Esse desequilíbrio, ele gera enfermidade. E o primeiro passo que nós demos foi ser honesto a respeito das nossas dores, das nossas feridas, das nossas emoções, mágoas, remorsos, ressentimentos. Nós entendemos que é preciso encarar as coisas que nós fugimos a vida inteira, que se fizeram presentes e nós estávamos ignorando, não queremos encarar isso, né? Nós entendemos que é preciso encarar estas coisas. Nós também ensinamos que é necessário consertar aquilo que tem que ser consertado na nossa vida, que é a raiz, que é a causa desse desequilíbrio, consequentemente da enfermidade. É necessário reorganizar a vida, ou a área da vida que está bagunçada. Muitas pessoas na igreja, muitas pessoas cristãs, têm áreas dessas desorganizadas. Tem coisas que nós vimos aqui nesses 18 pontos, você com certeza deve ter esbarrado em algum deles, se não mais. Então, eu expliquei que você pode vir aqui na frente 100 vezes. Nós podemos orar 100 vezes. Mas se você não se libertar desta raiz, se você não atacar a causa, né? Se você não for lá na causa deste desequilíbrio, desta enfermidade, você vai continuar sendo doente. Não há oração que possa mudar aquilo que só nós temos que encarar e mudar pela força do Espírito Santo. Então, nós precisávamos tratar deste assunto. Muitas pessoas vieram falar comigo, é hora, a igreja agora está madura, agora dá para tocar em muitos pontos importantes, a igreja agora está entendendo o trabalho de Deus, não é? E era mesmo necessário, porque eu sei que muitas pessoas estão sendo devastadas, porque carregam feridas emocionais por um longo tempo, e essas pessoas se tornam vítimas. Quem carrega uma ferida emocional um longo tempo, ela passa a ser vítima. Ela quer ser vítima, ela se faz vítima, e ela quer que as pessoas à sua volta a vejam como coitada, como vítima. Todas as pessoas passam a olhar e pela própria postura da pessoa, pelo que ela fala, pelo seu semblante, pela história de vida dela, as próprias pessoas passam a dizer, coitada, olha como ela é vítima desta situação. Mas eu não quero, porque Deus não quer, que você se habitue a fazer de uma doença um ganho.
Porque há pessoas que precisam de estar doentes para que o marido dê mais atenção, para que a esposa olhe melhor, olhe para ele com outros olhos, para que alguém faça uma canjinha e diga que ama a pessoa. Você não precisa ser vítima. Você não nasceu para ser vítima. Você nasceu para ser um vencedor em todas as áreas. Então não vá se colocar como vítima, porque você não é. Deus não quer ver você vítima de nada. Amém. E muitas pessoas, eu queria hoje falar, né, que estão doentes porque estão presas ao seu passado. Há muita gente que vem falar, pastora, eu não deveria de ter feito isso. Pastor, isso não deveria de ter acontecido na minha vida. Eu não deveria ter decidido daquela forma. Pastora, eu tenho culpa. Bispo, eu tenho vergonha. Bispo, eu tenho remorsos. Nós precisamos cuidar disso, porque isso adoece. A pessoa começa a ser afligida, e ela começa a se entristecer, e às vezes ela não percebe. Às vezes, ela só percebe quando vem um infarto, um AVC, uma trombose, um problema dermatológico. Aí, ela fala, alguma coisa não está bem. E os de fora, então, diz, mas a pessoa parece que estava tão bem, que tinha uma saúde de ferro. São situações que a Igreja de Jesus tem que oferecer solução, ensinando a viver a forma bíblica. As pessoas precisam identificar a raiz do seu problema. Então hoje, eu quero que a igreja dê o segundo passo para voltar a ter saúde. Está no telão, qual é o segundo passo? Ter esperança. Nós já vimos que o primeiro passo era o quê? Encarar. Nós tínhamos que identificar a raiz das nossas enfermidades, dos nossos problemas. Segundo passo, ter esperança. Vamos voltar a Mateus 5:4, que diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, se você chora por uma razão correta, é porque você quer esperar alguma coisa de Deus. E você vai ser consolado. Você pode estar hoje aqui chorando diante de Deus. Podemos estar nós vendo ou não. Você pode muitas vezes chorar por dentro. Mas a esperança lhe levará à saúde e à cura. Não importa se você está chorando. A esperança vai lhe levar à cura e à saúde. Deus está mostrando que quando a vida se torna dolorosa, quando a vida se torna difícil, quando as coisas não estão corretas, física, emocional ou espiritualmente, o ser humano adoece. Quantas mágoas, muitas vezes, um coração guarda? Quantas ele pode guardar? Não sei. Eu sei que seja uma, sejam duas, vai trazer dor. Quantos remorsos um coração guarda? Quantas dores emocionais? Há uma pesquisa médica, já é um consenso entre os médicos, que mais de 90% das doenças físicas são psicossomáticas. O que é isso? Elas começam aqui, ó. Elas começam na mente. Somos nós que as produzimos, não porque nós inventamos, porque nós começamos a fabricá-las aqui na nossa mente. Então Deus está mostrando que quando você encara as feridas, quando você encara os maus hábitos, quando você encara as dores, Deus dá esperança para a solução. Então, não diga que não está acontecendo nada, se está. Não diga que isto aí vai passar. Se você não encarar, se você não pegar o nome da situação e dizer, é isto, é nesta área, é isto que está gerando a minha fraqueza, a minha doença, a minha enfermidade, aí você não vai poder encontrar esperança. Precisa primeiro encarar, para depois Deus lhe dar esperança para a solução. E qual é a solução? A solução é a cura. A solução é o milagre. A solução é você voltar a ter saúde. Você não pode ter saúde sem esperança. Pense bem nisso.
Você não pode voltar a ter saúde se você não tiver esperança. Você pode ficar 40 dias sem comer. Você pode ficar 8 dias sem beber água. Você pode ficar 5 minutos sem ar, sem respirar. Mas se você ficar sem esperança, você morre. Isso é provado. Pessoas que não têm mais esperança se entregam e morrem. Provérbios 18:14 nos diz: o espírito firme, o que é esperançoso, que acredita em Deus, o espírito firme sustém o homem na sua doença. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Amados, quem pode suportar uma doença se tem o seu espírito abatido? Se as coisas não estão bem? Se há um desequilíbrio emocional? Se há um desequilíbrio no metabolismo? Se há um desequilíbrio no sistema nervoso central? Quem é que pode suportar uma doença? Então, como você precisa dar um passo hoje, que é ter esperança, eu quero lhe falar o que é esperança. Em palavras bem populares, esperança é a luz no fim do túnel. Esperança é quando você honestamente encara o passado, encara as feridas, os problemas, as dores, e quando você diz: isto não está correto, isto não é para mim, eu acredito em uma solução de Deus, eu espero em Deus, eu vou ver o agir de Deus. Isto é esperança. Saiba que Deus honra esse tipo de atitude. Olha, há uma grande expectativa de que as coisas vão ficar muito bem para nós a partir deste tema de mensagens. Eu estou com esta expectativa, eu sei que a igreja, de um modo geral, está com esta grande expectativa. Coisas vão ficar bem na nossa vida, coisas vão ficar bem na nossa saúde. E muita gente já começou a se livrar de doenças que não eram apenas doenças físicas. Elas começavam numa raiz que gerava problemas mais graves. Então, esperança, que é o que você precisa ter hoje. Esperança, à luz da Bíblia Sagrada, é aquela energia que vem do Espírito, que nos faz ir em frente. Isto é esperança. É a esperança que a saúde vai voltar. É a esperança que nós vamos ver Deus nos curar. É a esperança que aquela raiz que gera esta enfermidade vai ser arrancada. Mas como é que eu posso ter esperança quando eu pessoalmente não vejo qualquer possibilidade de mudança? Isto lhe interessa. Porque eu sei que muitos, se eu desse o microfone nesta hora, fariam esta pergunta ao altar: como eu posso ter esperança quando eu pessoalmente não vejo qualquer possibilidade de mudança? Há pessoas que dizem assim: eu já fiz tudo pelo meu casamento, eu estou doente, nada muda, nada acontece. Ou, eu já fui ao médico, o diagnóstico é maligno, continua um diagnóstico maligno, nada muda. Ou, eu estou doente por causa de uma decisão de um tribunal, de uma sentença de um juiz, continua tudo igual, nada muda. Como é que eu posso ter esperança quando eu pessoalmente não vejo qualquer possibilidade de mudança? Pois bem, há 5 aspectos, há 5 coisas que geram esperança, especialmente em situações desesperançosas, que você vai ouvir, vai aprender e vai receber isto como prática de vida hoje, para você ter esperança, porque sem esperança não haverá cura. Então, quais são elas, bispo? Quais são estas coisas que geram esperança, especialmente quando a situação é negra, quando se sente a vida frágil, quando se não tem forças mais para seguir para alguma direção? Número 1, lembre-se sempre que Deus é com você. Certa vez um homem estava malhando trigo, ele chamava-se Gideão. Os midianitas tinham invadido, vinham ali e tomavam tudo que era dos judeus, dos israelitas.
E ele estava ali guardando alguma coisa para a próxima invasão eles terem alguma reserva. Deus manda um anjo até Gideão e diz: homem valente! E ele diz: eu não, estou mal. Se o Senhor tivesse me ajudado, eu não estava assim. Se o Senhor tivesse intervido. É isso, bispo? Eu não estava assim, essa situação não estava assim. Se Deus fora conosco, as coisas não teriam. E começou a jogar tudo para Deus. E Deus disse: homem valente, vai nessa tua fé e livra o povo de Israel dos midianitas. Mas ele não estava ali com esperança de que ele poderia ser alguma coisa. Eu sou mais pobre, eu sou mais doente, a minha família é nada aqui no meio desse povo todo. Quem sou eu para fazer isso? E Deus disse para ele: Deus é contigo, homem valente. Deus está falando isso esta noite para alguém que entrou aqui doente, fragilizado, emocionalmente quebrado, cheio de remorsos, cheio de coisas, de atritos de família. Deus é contigo, homem e mulher valentes. Então não se esqueça de Deus nunca, principalmente quando vem o problema. Jó 8, 11 a 13 diz: pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? Quer dizer que lodo e água precisa vir. Às vezes nós não gostamos de lodo, mas ele faz bem para alguma coisa. Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia, antes de qualquer outra erva se secam. Que coisa, eles secam rápido. 13. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. Sabe como? Pode ter lodo, pode ter a água, pode ter o adubo, pode ter a palavra, mas quem se esquece de Deus seca rápido. Acaba o viço. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. Então nunca se esqueça que Deus é com você, porque quem se esquece de Deus não tem esperança de nada. Sem Deus, as pessoas vivem desencorajadas. Sem Deus, as pessoas vivem sem esperança. E sem esperança, não há cura. Então, se você quer ser curado, você precisa ter esperança. Deus é com você. Muitos crentes tremam os céus, vivem como se fossem ateus. Ateu é quem não acredita em Deus, quem não liga para o que Deus diz. Muitos crentes vivem como se Deus não existisse. Agem como se Deus não estivesse em lugar nenhum. Não colocam, não pensam em Deus em primeiro lugar. Não oram, não consultam a Bíblia, não têm temor de Deus. Não vêm à igreja buscar os recursos para a sua vida. Vivem como se fossem ateus. Olha, se você não põe esperança em Deus, a Bíblia diz que pode se morrer prematuramente. Se seca. Salmo 94, 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, quantas preocupações, quantas coisas, as tuas consolações me alegram a alma. Amados, se você não pensa em Deus o tempo todo, não põe Deus em tudo na tua vida, se Ele não ocupa o primeiro lugar, você é consumido pelas tuas muitas preocupações, pelos teus muitos cuidados, porque todos nós temos muita coisa dentro de nós, se multiplicando o tempo todo. Mas as consolações, esperança, é que nos alegra a vida. Amado, Deus é contigo. Ele está no controle. Amém? Número 2, para gerar esperança em situações desesperadoras. Lembre-se que Deus cuida da sua vida. Por isso você está aqui. É aqui que você tem que ser motivado. Deus sabe que você tinha necessidade de conhecimento. Porque fazer obras não cura ninguém. Ao contrário, desgasta ainda mais. Frustra as pessoas. Então você está sendo motivado pela palavra a ter esperança, a confrontar aquilo que tem te adoecido, porque Deus vai promover cura na tua vida e saúde. Lamentações 3, 21 a 23 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tem gente que só traz à memória o que não presta. Tem gente que só traz à memória mazelas da vida. Tem gente que só traz à memória os desgostos, as tristezas, as palavras ásperas. Mas você tem que aprender a trazer à memória o que lhe pode dar esperança. 22.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Diga comigo este final, diga: grande é a tua fidelidade. Esse é o cuidado que Deus tem. O amor de Deus não tem fim, amados. O amor do homem tem fim. Você sabe que o homem ama hoje, daqui a pouco diz: ah, eu não te amo mais. O ser humano é assim, ele ama, depois ele olha para outro e diz: ah, agora eu quero amar aquela, eu quero amar aquele, não te amo mais. Esse é o amor humano. Esse termina, mas o amor de Deus não termina e é incondicional. Você sabia? Aqui em São Paulo há uma ONG que trata de mulheres vítimas de violência doméstica, não é? Pessoas que sofrem violência, especialmente mulheres. E a responsável por essa ONG deu uma entrevista dizendo que 90% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas. Por quê? Porque tem marido que vai para a igreja, aleluia, glória a Deus, oh, amantíssimo Deus, depois chega em casa e é de chapada a mulher. Por quê? Porque não conhece o amor de Deus, não conhece o Deus de amor, conhece qualquer coisa, pensa que aquilo é Deus, mas Deus não está naquilo. Muita gente cristã não conhece o verdadeiro amor de Deus. O Deus a quem nós servimos é um Deus de amor. Amados, vou lhes falar uma coisa. Se Deus fosse como homem, nenhum de nós estava aqui, amados. Se o amor de Deus fosse como o amor do homem, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Deus nos ama incondicionalmente. Ele está no controle absoluto das nossas vidas e Ele cuida de nós. Salmo 103:13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então o temor do Senhor é o princípio do saber. Não teme a Deus para ver se tem compaixão de Deus. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos todos super-homens, super-mulheres. Não, presbítero Boni, sabe que somos pó. Nós somos pó. E Ele se compadece de nós porque Ele sabe que nós precisamos dEle. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Que coisa tremenda, Ele dá provas do seu amor. Basta você colocá-lo sempre em tudo, em primeiro lugar, você vai ver o amor de Deus, o cuidado de Deus manifestado pela sua vida. Amém? Então, em primeiro lugar, você precisa saber sempre o quê? Que Deus é com você. Segundo lugar, que Deus cuida de você. Terceiro lugar, Deus conhece a sua situação, Deus conhece a sua vida, Deus conhece os seus problemas, Deus conhece as suas dores, Deus conhece os seus hábitos, Deus conhece até as suas lágrimas. Salmo 56:8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Amados, Deus sabe de cada lágrima. Aquelas escondidas, aquelas na cama com a luz apagada. Por isso é que Ele preparou essa série para você voltar a ter saúde, porque Ele conhece tudo a seu respeito. Amém? Receba a saúde de um Deus que cuida de você, que conhece toda a sua vida, toda a sua situação, todas as suas dores. Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, graças a Deus, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Até quando nós não sabemos orar, às vezes você está lá diante de Deus, você não sabe mais o que falar, o que pedir, não tem força, as lágrimas te consomem, você fica, Deus está falando, esses gemidos inexprimíveis são inspirados pelo Espírito Santo, para que você recorra a mim, para que você saiba que eu cuido de você, que eu conheço tudo da tua vida. Salmo 31:7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tenho visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. Ele cuida de você e Ele vai lhe dar saúde. O milagre da cura chegou. Você precisa acreditar, você precisa crer e você precisa ter esperança hoje. Você vai ter a sua saúde de volta, receba isso.
Mas bispo, eu fiz muita coisa errada. Amado, 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo. Receba o amor de Deus, não tenha medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Receba que Deus te ama. E que não importa o que você fez, o amor de Deus já cobriu todas as coisas que você fez de errado. Não precisa ficar com medo. Deus quer você em perfeita vitória. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Receba liberdade no Senhor, para você receber hoje esperança de uma vida saudável. Número 4. Deus tem todo o poder que nós não temos. Lucas 18:27 diz: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Aquilo que você disse não sabe como, não tem mais jeito, Deus está dizendo hoje para você: eu sei como, tem jeito, eu sou o Todo-Poderoso, não há nada impossível para mim. Filipenses 2:13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer. Então Deus está querendo que você hoje tenha esperança. Ele está colocando um desejo de cura na sua vida, de ir à raiz do problema, de arrancar essa raiz. E é Ele também que tem o realizar segundo a sua boa vontade. Então confie em Jesus. Hoje é um dia de mudança para quem tiver esperança. Amém? Aqui não há falsas esperanças, amados. Nós estamos todos baseados na palavra de Deus. É Deus quem respalda a sua palavra. Deus faz aquilo que você nunca pôde fazer. Deus faz aquilo que você não pode fazer. Então, não viva do seu passado. Vamos começar todos a pensar no futuro. Isto vai gerar esperança em nós. E número 5, estou aqui lhe mostrando 5 aspectos que geram esperança, especialmente em situações desesperançosas. Se Ele prometeu ajuda, Ele vai ajudar. Salmo 119, 81 e 93. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém espero, tenho esperança na tua palavra. Se Deus está dizendo que vai lhe ajudar, pode ter esperança na ajuda do Senhor. 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Se agarra a esta palavra, porque é daqui que vem a tua cura, é daqui que vem a tua saúde, é daqui desta palavra que vem a vida abundante. Olha, uma que seja das 7.000 promessas de Deus tem que se manifestar hoje na sua vida, amado. Tem 7.000 promessas, você tem que ter esperança. Uma tem que se manifestar hoje, no mínimo, na sua vida. Deus está aqui, Deus cuida de nós. Hebreus 10:23. Guardemos firme a confissão da esperança. Vamos guardar firme, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se Ele diz que vai lhe ajudar, Ele vai lhe ajudar. Você tem que guardar firme, ter esperança e não deixar se abater. Hebreus 6:18. Para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Quem já correu para Jesus? Amém. Então há uma esperança que Deus está propondo nesta noite. Deus está dizendo: espere, eu vou lhe ajudar. Eu tenho falado que vou te ajudar, que eu vou mudar a tua sorte. Eu tenho falado que eu vou jorrar abundante chuva sobre a sua vida. Eu tenho falado que vai ser muito, excessivamente, que vai ser algo grande. Então, se eu tenho falado, eu vou cumprir. Você precisa saber que é impossível que Deus minta. Diga: é impossível que Deus minta. Então, resumindo, Deus é com você. Deus cuida de você. Ele conhece cada situação da sua vida. Ele tem poder para mudar qualquer coisa na sua vida. Ele tem poder para lhe ajudar. Ele prometeu e Ele lhe garante que você vai voltar a ter saúde. O que pode acontecer, bispa, na minha vida, se eu acreditar hoje em tudo isso que foi ensinado do altar? 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você quer saber o que vai acontecer? Se você acreditar nesta palavra, hoje você vai dizer:
Eu determino um rompimento com aquilo que me fere. Eu determino um rompimento com aquilo que me machuca, com aquilo que me faz chorar, com aquilo que me adoece. E eu vou viver a vida saudável da Bíblia Sagrada, porque Deus está promovendo saúde na minha vida. É o que pode acontecer se você acreditar. Um espírito de poder invadir a sua vida para você atacar aquilo que vem lhe atacando, quem sabe por anos. Nós vamos orar neste momento, como nós temos dito que faríamos. E aqueles hoje que estão doentes e precisam de um milagre, vão vir aqui ligar este milagre aqui na frente. Amados, não há poder em quem vai estar aqui à frente. Há poder em Jesus. E esse poder está na sua vida, porque Jesus está em você. E se você acreditar, se você tiver esperança hoje, é Ele quem está colocando este querer, é Ele quem vai realizar. Amém? A nossa palavra será a mesma. Você vai vir a este altar. Agora você vai vir com esperança. Não venha como tanto faz, tanto fez. Se você já deu o primeiro passo, confrontando aquilo que gera doença, se você está ali, sabe, sem aplacar a consciência, sem ali afagar o ego, sem dizer, são os outros. Não, se você está ali enfrentando aquilo que tem te desafiado e tem te adoecido, e hoje você vier à frente com esperança de que Deus disse que vai lhe curar e Ele vai lhe curar, meu amado, este dia ficará marcado como o dia que mudou a história do seu físico, da sua alma. Amém? Você pode receber isso? Eu vou chamar aqui à frente hoje os intercessores de segunda-feira. São pessoas de oração. Vamos vir aqui, não precisamos de todo o corpo ministerial. Os que estiverem aqui, que são os nossos intercessores de segunda-feira, da oração e confissão. Pode se colocar aqui à frente. Eu vou orar, já vou orar pelos internautas. E nós vamos depois para aquele que hoje vem aqui com esperança de que vai ter novamente saúde. Nós vamos declarar que se cumpra a palavra desta noite. Volte a ter saúde. Amém? Bispo, mas eu preciso ir lá? Não, não precisa. Se você quiser. Bispo, eu preciso dar a mão para um irmão? Olha, eu gosto, eu sou corpo. Um corpo todo separado, parece que está esquartejado. Eu gosto de união, de unidade. E a bispa tem ensinado, quando ensina sobre rudimentos e tal, lá em Hebreus diz que algumas coisas nós faremos, se Deus permitir. E durante esta série, Deus está permitindo que nós estejamos juntos com aqueles que se sentem fragilizados, aqueles que estão doentes, enfermos, para nós levarmos as cargas uns dos outros, não permitindo mais que essa carga esteja sobre nós, mas que ela seja tirada para a glória de Deus. Amém? Quando você vier aqui um irmão orar com você, ou lançar uma palavra sobre você, é para que você se sinta amado nesta igreja e respeitado, em nome de Jesus. Vamos, se houver alguém que quer atacar aquela área hoje, que quer realmente enfrentar aquilo que tem promovido e produzido enfermidades e dores, saia do seu lugar, vem aqui com um desses abençoados, que vai ser agora um anjo de Deus, para a glória do Senhor. Onde estão os internautas? Eu quero mandar uma palavra para aqueles que estão agora online conosco, para dizer que se cumpra na sua vida a palavra desta noite. Tem esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la em sua vida, onde quer que você esteja. Receba esta palavra, creia nesta palavra. Esta palavra já está se cumprindo na tua vida. E eu sei, porque Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir, que você voltará a ter saúde. Volte a ter saúde, em nome de Jesus, pela esperança que renasce hoje, de um futuro glorioso em Cristo Jesus. Boa noite, internauta. Até o próximo culto, domingo, às 6:30 da tarde. Tchau!
Um ótimo final de semana. Paz, alegria, saúde da parte de Jesus. Tchau. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ó Deus, nós estamos agora encerrando o nosso culto.